Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos ver um complemento de uma estrutura que a gente acabou de estudar, que é a gente falar somente algo, a gente limitar a coisa. A gente viu o dake e hoje nós vamos ver o shikamasen. Shikamasen. Modelo de frase nada além de. A gente vai usar também para limitar as coisas que a gente diz que vai fazer ou que fez, mas a gente vai usar o verbo de forma diferente. A gente vai colocar shika mais ou menos no mesmo lugar que a gente colocou o daqui, no mesmo lugar que a gente colocou o daqui, mas a gente vai ter que colocar sempre a frase na negativa. Isso é uma outra forma de você dizer a mesma coisa. E para a gente não ficar com muita confusão na frase e como usa, eu trouxe as mesmas frases que a gente usou no daqui, e aí vocês vão poder comparar, tá? Vamos ver aqui. Por exemplo, primeira frase. Kino shukudai shika shimasen deshita. Kino shukudai shika shimasen deshita. Ontem não fiz nada além do dever de casa. Então, quando a gente viu o daqui, a gente viu shukudai dake shimashita. Eu fiz só o dever de casa. Aqui, com o shika, vai ser não fiz nada além do dever de casa. Você pode dizer, Mônica, não é a mesma coisa? O resultado é o mesmo. Mas assim como em português, em japonês a gente tem formas diferentes de dizer a mesma coisa. A situação é a mesma, porém a gente está usando nada além de, em vez de somente. Em vez de você falar só fiz isso, você vai dizer não fiz nada além disso, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o shika, depois daquilo que a gente está limitando, exatamente como o daqui. E nós temos o verbo na negativa e no passado aqui também. Por quê? Porque nós estamos falando de uma coisa que aconteceu ontem, né? Kino, tá? É uma coisa que aconteceu ontem, kino, então tem que estar no passado, né? Então você tem que atentar a colocar os verbos não só na negativa, né? Como na negativa passado quando for o caso, né? Se nós estamos falando uma frase no passado, não é só botar na negativa, tem que colocar na negativa e manter no passado, tá? Vamos lá, vamos ver a frase seguinte. Kyou, nihongo shika benkyou shimasen. Kyou, nihongo shika benkyou shimasen. Então, hoje não vou estudar nada além de japonês. Hoje, nihongo shika benkyou shimasen. Nada além de japonês, não vou estudar, né? Então, só vou estudar japonês. Olha como é a mesma coisa, a resultado final, né? O resultado é o mesmo, porém, no final das contas, a gente está mexendo na estrutura da frase, né? Colocando ela na negativa, né? Talvez uma pequena nuance que a gente tem de uso dessa frase, dessa estrutura, seja parecida com o português. Quando você fala só fiz isso e você fala não fiz nada além disso, tem assim um drama, né? Tem assim tem uma pegada um pouco dramática, talvez, né? Não fiz nada além disso, não amo ninguém além dele, sabe? Eu só amo ele, não amo ninguém além dele, né? Não há ninguém, né? Então, talvez seja uma coisa um pouco mais dramática de se colocar, talvez um pouco mais forte, né? Vamos ver mais frases. Kesa, kocha shika nomimasen deshita. Kesa, kocha shika nomimasen deshita. Esta manhã não bebi nada além de chá. O chá preto, né? Kocha, né? Eu só bebi chá preto, só chá, né? Não bebi nada além de chá. Significa que eu não comi nada? Não necessariamente, eu tô falando só de bebida, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa que bebe muito café, muito café, muito café de manhã, ou então eu sou uma pessoa que toma altos shakes assim de manhã, mas hoje eu não fiz isso. Hoje eu só bebi chá, kocha, né? Kesa, kocha shika nomimasen deshita. Essa manhã não bebi nada além de chá.
E na frase abaixo, Kyou, shinbun shika yomimasen. Kyou, shinbun shika yomimasen. Hoje não vou ler nada além do jornal. Então, separei o dia para ler o jornal, não vou ler nada além do jornal. Kyou shinbun shika yomimasen. Estou planejando meu dia, só vou ler jornal hoje. Então, atenção à forma do verbo. Na frase de cima, a gente tem yomimasen deshita, yomimasen deshita, que seria não bebi. Nós temos ele está na negativa e ele está no passado, porque eu estou falando desta manhã e essa manhã já passou, vamos supor. Estou falando na parte da tarde, né? Tô de tarde e eu tô falando da minha manhã, tô comentando sobre a minha manhã, ok? Vamos ver aqui. Yomimasen na frase de baixo. Kyou shinbun shika yomimasen. Tô falando de hoje, mas eu tô falando de uma coisa que eu vou fazer hoje ainda, então só negativa. Nós temos o verbo nesse formato que seria que você pode tanto falar, tanto traduzir como presente como futuro, tá? Como futuro. Por exemplo, você pode dizer não vou ler nada além de jornal ou hoje não leio nada além de jornal. Leio é presente, né? Eu leio. Então, fica assim um pouco ambígua essa tradução desse verbo nessa forma, mas aqui ele está na negativa, né? Recentemente, eu até vi essa forma de verbo masu e negativa masen sendo chamada de não passada. Eu achei muito engraçado, porque realmente você pode traduzir como presente ou futuro, então é não passado, mas hilário, né? Não passado. É engraçado. Vamos ver aqui a próxima frase. Konban, terebi shika mimasen. Konban, terebi shika mimasen. Então, nesta noite, não assistirei nada além de TV. Konban, esta noite, terebi shika, somente televisão, mimasen. Né? Não vou ver. Então, eu não vou ver nada além de televisão. Eu estou limitando o que eu vou fazer à televisão. Estou limitando o que eu vou assistir à televisão. E nós temos o verbo somente na negativa, porque eu estou falando de planos para essa noite. Eu estou falando dessa noite. Então, ainda não aconteceu, né? Ou está prestes a começar, ou ainda está de dia. E eu estou pensando, ai, de noite, não... ai, estou tão cansada. Essa noite não vou fazer nada, só vou ver TV. Não quero fazer nada, não vou lavar a louça, não vou fazer nada, só vou assistir TV. E aqui embaixo, Kino tomodachi shika aimasen deshita. Kino tomodachi shika aimasen deshita. Aí nós temos ontem, não encontrei nada além de amigos, né? Não encontrei ninguém além de amigos. Não encontrei ninguém além de amigos. Então, tomodachi shika aimasen deshita. Aimasen deshita. O verbo está na negativa e também está no passado. Por quê? Porque eu estou falando de ontem, né? Kino. Kino, tomodachi shika aimasen deshita. Não encontrei ninguém que não fosse meu amigo. Todas as pessoas que eu encontrei ontem eram meus amigos, pessoas que eu considerava amigos. Então, não encontrei ninguém além de amigos. Tomodachi shika aimasen deshita, verbo na negativa e no passado, porque eu tô falando de ontem, né? Ok? Agora, kono shumatsu, neste final de semana, supotsu shika shimasen. Supotsu shika shimasen. Nesse final de semana não vou praticar nada além de esportes. Não vou fazer nada que não sejam os meus esportes, que eu gosto tanto, né? Supotsu é esporte. E nós temos o shika shimasen. Nós estamos falando desse final de semana. Nós ainda não chegamos no final de semana. Ele ainda não está acontecendo. Ele ainda não passou. Então, o verbo não tem porque está no passado, né? Só negativo. E aqui embaixo, ashita dokusho shika shimasen. Ashita dokusho shika shimasen. Nossa, que trava-língua. Dokusho shika shimasen. Dokusho shika shimasen. Dokusho shika shimasen. Não vou fazer nada além de ler, né? Eu só vou ler. Só vou ler. A única coisa que eu vou fazer vai ser ler. Vou cair nos livros que eu comprei na Bienal. Nossa, Bienal do livro desse ano. Eu comprei muito livro. Muito livro. Fato real. Ashita dokusho shika shimasen. Amanhã não vou fazer nada além de ler. Só vou ler.
A única coisa que eu vou fazer vai ser ler. Vou ficar mergulhada nos livros, né? Seguinte. Kono fuyu, suki shika shimasen. Kono fuyu, neste inverno, suki shika shimasen. Nesse inverno não vou fazer nada além de esquiar. A única coisa que eu vou fazer é esquiar, né? Shika shimasen. Tá na negativa e nós estamos novamente falando de planos para o futuro, coisas para o futuro, então não tem necessidade de colocar o verbo no passado, né? Eu posso estar falando desse inverno e de coisas que eu fiz. Posso. Mas nessa frase aqui eu quis trazer a ideia de algo que você está pensando em fazer, planejando fazer, né? Então, por isso não está no passado, ok? Na frase abaixo, Kongetsu piano shika renshū shimasen. Kongetsu piano shika renshū shimasen. Neste mês, não vou praticar nada além de piano. Piano é a única coisa que eu vou praticar, né? Neste mês. Piano shika renshū shimasen. Então, eu estou planejando novamente, né? É uma coisa que eu quero fazer, que eu planejo fazer, por isso eu não vou colocar no passado. Não vou colocar no passado. Vamos supor, o mês acabou e eu tô falando das coisas que passaram no mês. Esse mês eu só pratiquei piano. Aí eu posso colocar no passado, mas não foi isso que eu quis colocar nessa frase. Então, tem frases que dá para você encaixar as duas coisas, perceba, né? Neste inverno, eu posso estar falando deste inverno, o inverno está terminando, eu posso falar, eu não fiz nada além de esquiar. Aí eu vou colocar no passado. Eu posso falar, neste mês eu só pratiquei piano, não fiz nada além de praticar piano. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar no passado o verbo. Mas tem que ser sempre na negativa, tá? Você não pode deixar de colocar na negativa, ok? Seguinte, Konshu yasai shika tabemasen. Konshu yasai shika tabemasen. Esta semana não vou comer nada além de legumes. Então, eu estou limitando bastante o que eu vou comer. Vai ser só legumes. Lembrando que açaí é legumes e verduras, né? Coloquei legumes aqui, mas legumes e verduras pode ser folhinhas também. Konshu, esta semana, e açaí shika tabemasen. Então, lembrando que são coisas que eu estou planejando, então nada de passado, somente a negativa. Tem que ter a negativa aqui na frase, ok? Kino 1時間しか働きませんでした。昨日1時間しか働きませんでした。Ontem não trabalhei nada além de 1 hora. Então, kino, ontem, 1時間しか, uma única hora, hatarakimasen deshita. Então, eu só trabalhei por 1 hora ontem. 1 hora foi só 1 hora de trabalho. Aqui está na negativa. E, obviamente, na negativa, né? Porque nós temos o shika e nós temos também o passado, tá? Negativa e passado. Por quê? Porque eu tô falando de ontem. Aqui eu preciso botar o passado. Eu preciso botar o passado. Não dá para não botar passado por causa da palavra kino, tá? Porque eu tô falando de ontem, né? Então não abre nenhuma possibilidade da coisa ainda acontecer, porque eu já coloquei a palavra bem na cara da frase, bem no início da frase, ontem, kino, tá? Atenção a essa palavra, que essas palavras de tempo vão ajudar você a ver como é que você vai fazer com o verbo, tá? Isso é importante. Depois, kino 4時間しか寝ませんでした。昨日4時間しか寝ませんでした。Ontem eu não dormi nada além de 4 horas. 昨日4時間しか寝ませんでした。Ah, que tristeza. Ontem, 昨日4時間しか, né? Quase só 4 horas. Nossa, 寝ませんでした. Novamente, como eu estou falando de ontem, 昨日, tem que estar no passado, でした, né? Tem que ter でした. Ontem eu não dormi nada além de 4 horas. A nossa negativa de sempre, né? Que a gente precisa com o shika e o passado. Então, nemasen deshita. Na frase seguinte, 明日英語しか勉強しません。明日英語しか勉強しません。Amanhã não vou estudar nada além de inglês. Eu não vou fazer nada em relação a estudo que não seja inglês. Ok? Então, como eu tô falando de amanhã, aí realmente não pode estar no passado também, né? Porque eu tô falando que vai ser amanhã. Então, não tem
possibilidade, como a palavra hoje, que pode ser que a coisa já tenha passado, ou a coisa ainda vai vir, mas estou falando de amanhã, então não tem como ter passado aqui, ok? Tem que botar negativa por causa do ska, mas não tem por que ter passado aqui, não cabe, não encaixa, tá? Então, novamente, prestem atenção nessas palavrinhas de tempo. Elas vão ajudar vocês a transformar o verbo de forma correta, tá? Seguindo, kyo, meru shika checku shimasen. Kyo, meru shika checku shimasen. Hoje não vou checar nada além dos meus e-mails. Hoje não vou verificar nada além dos meus e-mails. Só os meus e-mails que eu vou ver. Né? Tem muitas coisas para fazer, mas hoje eu vou focar nesses e-mails. Kyo, meru shika, somente e-mail. Checku shimasen. Né? Negativa. Estou falando de hoje, mas eu tô falando de algum plano, né, que eu vou fazer, né? Então, coloquei somente na negativa. Keisa, kudamono shika tabemasen deshita. Keisa, kudamono shika tabemasen deshita. Esta manhã não comi nada além de frutas. Então, keisa, esta manhã, kudamono shika, somente frutas, tabemasen deshita, né? Eu não comi nada, né? Não comi nada além de frutas, né? Somente frutas. Eu comi só as frutas, ok? Seguindo, kyou atatakai nomimono shika nomimasen. Kyou atatakai nomimono shika nomimasen. Eu tô falando de hoje e eu tô falando de algo que eu vou fazer hoje, então verbo somente na negativa, não está no passado. Atatakai nomimono. Atatakai nomimono é bebida quente, né? Shika nomimasen. Só vou beber. Não vou beber bebidas que não sejam bebidas quentes. Atatakai é uma palavra que significa quente, mas ela é um quente agradável. Então, quando a gente fala de bebida quente, geralmente usa atatakai, né? Se a gente usar a outra palavra para quente, que seria atsui, pode ser que queime a língua, né? Atsui pode estar quente demais. Atatakai é um quente agradável, né? Então, é o quente que a gente quer que seja. Ninguém gosta de tempo atsui, né? Necessariamente. Atatakai é melhor sempre, né? Depois aqui nós temos Kino anime shika mimasen deshita. Kino anime shika mimasen deshita. Como eu tô falando de ontem, né? O verbo tem que estar no passado. Além da negativa que a gente tem que botar por causa do shika, nós temos que colocar o verbo no passado. Kino anime shika mimasen deshita. Ontem eu não assisti nada além de anime. Eu só vi anime. Foi a única coisa que eu vi, né? Anime shika mimasen deshita. E é isso. Esse é o shika. Nai shika masen, né? Esse é o shika masen. E você pode usar essa estrutura da mesma forma que você usa o dake, atentando para colocar o verbo na negativa. É necessário colocar na negativa. Se você é uma pessoa que tem dúvidas de como o verbo funciona, se você ainda carrega dúvidas sobre transformação de verbo na afirmativa, na negativa, no passado, no presente, volta nas aulas de verbo, porque é muito importante que você entenda, o funcionamento, porque se você não entender, você vê, ó, a gente já está numa estrutura que precisa de negativa. Você vai cada vez mais carregar essas dúvidas para próximas aulas, vai ficando cada vez mais complicado de você conseguir raciocinar. Porque vamos supor, você precisa de 10 peças para formar um quebra-cabeça de uma frase, digamos. Se você não sabe 6 desses quebra-cabeça, dessa peça, né? Você não tem 6 peças, se você precisa de 10. Você começa com 9 peças. Aí, de repente, se você só tem 8 peças, se você só tem 4 peças, como é que você vai montar esse quebra-cabeça? Não tem como, né? Então, se você tá com dúvida, volta na aula de verbo, assiste, tira sua dúvida, porque senão vai ficar muito complicado, né? Então, não carrega dúvida, não arrasta dúvida, volta lá, assiste de novo, faz suas anotações, faz as suas comparações, que vai ficar mais fácil para as próximas aulas. Eu recomendo que você agora anote essas frases no seu caderno, faz uma comparação com as frases de daqui, pensa a respeito delas, pensa na tradução delas,
pensa qual você usaria em qual situação. Isso vai ajudar você a captar essa estrutura de modelo de frase, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vejo você então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!